vamos falar sobre bloqueio. O bloqueio, para você entender, vamos comparar ele com a crença limitante. A crença limitante se dá no coletivo, enquanto o bloqueio se dá no individual. O bloqueio trata-se de uma experiência ruim, uma lição ruim que você teve, e isso faz com que você crie um mecanismo de defesa, o seu cérebro crie, talvez de forma até inconsciente, para que essa situação não se repita mais. Então, ok. Qual que é o problema disso? Que o bloqueio te impede de se superar, de crescer. Por quê? Porque, vamos lá, a palavra bloqueio te faz remeter a quê? Bloqueio e bloqueia as coisas. Então, vamos dar exemplo, você quer se superar, quer crescer, mas tem um bloqueio aqui, olha. Você sempre vai bater nele e vai voltar. Você nunca vai conseguir crescer mais do que isso se você não tirar esse bloqueio. Então, quando você lida com ele, com as ferramentas que nós temos conversado, e você retira esse bloqueio, você consegue retirá-lo de si, aprender a lidar com ele, aí você tem espaço para crescer, para se superar. Então, vamos lá. Existem 4 tipos de bloqueios que são eles: bloqueios cerebrais, bloqueios educacionais, bloqueios de tradição e bloqueios mercadológicos. Dentro desses bloqueios, são 4 tipos de bloqueios que nós vamos conversar, existem 3 bloqueios dentro de cada um, ou seja, no total são 12 bloqueios que podem estar te impedindo de se superar. E antes que você fale, mais 12 é muita coisa, eu não vou abordar todos eles, porque o objetivo aqui é começar a abrir sua visão para que você comece a pensar nisso, a lidar, a praticar as ferramentas igual a ferramenta do autoconhecimento para conseguir identificar bloqueios que você tem, para que você possa começar a lidar, porque a gente vai estar lançando algumas coisinhas mais para frente para que você possa participar com esse desafio focado somente nas crenças limitantes, focado somente nos bloqueios, ou seja, para a gente tratar cada tipo de problema com a atenção devida. Então, não tem como aqui num vídeo de 10, 15 minutos eu falar dos bloqueios de forma aprofundada. Eu vou falar de forma genérica para você começar a se atinar para isso e começar a perceber como que isso tem sentido. Então, vamos lá. Os bloqueios cerebrais, como você viu pelo nome, ele tem a ver com o quê? Com o seu cérebro, né? Óbvio. Então vamos lá, o que isso é na prática de forma resumida? Quando a gente fala dos bloqueios cerebrais, a gente precisa entender e pensar no cérebro. Se você comparar o seu cérebro com o corpo, você vai colocar aqui um corpo humano e um cérebro, você vai ver que o cérebro, no tamanho físico, ele é quase nada perto do corpo. Mas comparado pelo tamanho e a energia que gasta com os outros órgãos, o cérebro é o nosso órgão que mais gasta energia em todo o corpo. E isso faz com que ele trabalhe pautado num princípio que é o princípio do mínimo esforço. Nosso cérebro, ele trabalha da forma automática máxima possível. Você já reparou que tem coisas que você faz que às vezes você nem pensa, você simplesmente fez? É por isso. O seu cérebro, ele gosta das coisas mais cômodas, do jeito que ele está acostumado, para que ele tenha que trabalhar menos. E isso é muito interessante, por quê? Porque, por exemplo, quando você se propõe a mudar, seja, exemplo, mudar para uma cidade em outro estado, mudar de emprego, largar tudo e mudar a profissão, ou mudar totalmente seus hábitos alimentares, o que seu cérebro vai fazer? Você já reparou que sempre que você tenta, parece que você mesmo se sabota? Porque o cérebro faz isso. Por quê? Porque você pode querer mudar de emprego, porque o seu emprego está horrível. Você sofre muito lá, está passando raiva, assédio, ganha mal, trabalha muito, está tendo problema na saúde. Mas por que seu cérebro tenta lançar em você uma sensação de medo? Porque ele já está acostumado com tudo isso de ruim que acontece. Porque é como se fosse assim que o seu cérebro pensa, só para você entender. Ele prefere sofrer com isso que ele já está acostumado a sofrer do que ir para um emprego novo e lá talvez ter que sofrer coisas novas, e até ele acostumar a sofrer com essas coisas novas, ele vai demorar um pouco, ele vai demandar tempo, ou seja, ele não vai poder trabalhar como se fosse, entre aspas, no modo economia de energia. Então, assim, nosso cérebro é uma máquina interessantíssima. Então é por isso que sempre que você se propõe a mudar, a fazer algo assim, vou mudar, geralmente o seu próprio cérebro te sabota, lançando sensações através dos neurotransmissores. Tem toda uma explicação científica que eu estou simplificando para você, ok? Por causa da duração do vídeo que é mais curta. Mas que faz com que você sinta esse receio, porque o seu cérebro ele prefere sofrer com o que ele já está acostumado a sofrer do que ir para um lugar novo, sofrer ou poder sofrer coisas novas e ter que acostumar com toda essa rotina. Então o bloqueio cerebral,
ele vai dentro dessa ideia e da ideia de criatividade. Por quê? Porque a criatividade nasce aonde? No nosso cérebro. E a criatividade é simplesmente você quebrar padrões existentes, fazendo algo melhor com isso. Exemplo, vamos pegar um exemplo bobo. Qual que é o padrão que nós tínhamos de transporte? Ônibus, exemplo. Aí veio o que depois? Os táxis. Aí a pessoa viu que não estava legal, o táxi é caro, é difícil ligar para chamar. Aí a pessoa quebrou o padrão e fez o quê? Criou um aplicativo de transporte, né? Igual um Uber, por exemplo, um 99. Ou seja, ela quebrou um padrão no mercado, mas por quê? Porque ela usou a criatividade para quebrar esse padrão e fazer algo novo. Ou seja, o bloqueio cerebral, ele vai te impedir de agir com criatividade e de muitas vezes de ousar mudar algo, ousar fazer algo novo, ousar a querer e a exigir um pouco mais de si, porque o nosso cérebro trabalha na economia de energia. Os bloqueios educacionais, eles estão ligados ao âmbito educacional. Por quê? Porque existe uma grande diferença entre escola e educação. A escola é um pequeno, vamos dizer que é um pequeno círculo dentro do universo da educação. A educação é muito maior. Porém, as coisas são feitas de forma invertida. A educação se tornou um pequeno pedaço do universo escolar. Você consegue entender isso? Não vou poder aprofundar muito, mas entenda bem, educação é todo um contexto que vai além das escolas, mas as pessoas têm resumido educação a um ambiente fechado, uma sala de aula, que é a escola, sendo que não é, entende? E vamos lá, como que os bloqueios educacionais podem te atrapalhar? Vamos lá, quando você faz uma prova na escola, quais são as respostas? A, B, C e D. A é certa, B, C e D é errada. Marcou B, C e D, errou. Marcou A, acertou, tira um ponto legal, uma pontuação legal na prova. E qual que é o problema disso? Que a escola te ensina a pensar o seguinte, que sempre vai existir uma opção certa e outras erradas. E olha o problema que isso cria na sua cabeça, que cria um padrão de comportamento que você vai repetir sempre, que é, sempre vai ter algo certo, e se existe algo certo, o resto está errado. Exemplo, se a minha empresa trabalha numa empresa que faz copos, ela faz copo no processo A. Se eu vejo uma outra empresa fazendo copo que não seja nesse processo, para mim ela está errada. Quer outro exemplo? Eu vou na igreja e na minha igreja professa a fé da seguinte forma, né? Papapá. Quando eu vejo outra igreja professando a fé de uma forma que é diferente da que a minha igreja faz, eu penso, ali só tem herege. Aquela igreja ali é na igreja. Entende? Quer um outro exemplo? Só para você entender. Vamos pegar lá, dentro dessa questão educacional. Quando você chega na faculdade, você continua com o quê? Com esse pensamento desse bloqueio educacional que você aprende lá na escola, que só existe uma opção certa e outra errada. E quer ver, por exemplo, eu fiz a graduação, não concluí de Direito, e no Direito a gente fala que não existe sim e nem não, existe depende. Por quê? Porque você consegue pegar um mesmo trecho de lei e, de acordo com a hermenêutica que você utilizar, você pode usar ele para um sentido, para outro ou para outro, e os três sentidos podem ser considerados certos por juízes diferentes. Aí você fala, mas a lei não fala uma coisa só? Sim, mas a interpretação te permite mais possibilidades. Ou seja, aí você começa a sentir a diferença. Mas tem curso que não. Tem curso que continua com esse comportamento da escola lá do primário. Resposta certa, o resto é errado. E qual é o problema disso? Chega no ambiente de trabalho, no ambiente de trabalho não é 1 mais 1 é 2. É 1 mais 2 menos 1 mais 4 mais 5 menos 9 que é igual a 2. Ou seja, não é tudo bonitinho que tem certo e errado. Você vai ver que muitas das coisas que você aprendeu na faculdade, na prática da coisa, é totalmente diferente. Tem coisa que nem é usada, tem coisa que vai ser acrescentada na prática. Aí você começa a entrar naquele bug, tipo, nossa, mas eu aprendi sempre o quê? Existe certo e errado. E isso sempre vai te atrapalhar porque você vai levar isso para a vida. É o exemplo da igreja, do trabalho, da faculdade. Isso no relacionamento. Talvez se você aprendeu a vida inteira que mulher tem que usar rosa, aí se você vê sua namorada usando lilás, você já vai começar a falar, não, lilás é errado, porque mulher só usa, sabe? Um exemplo bem bobão, mas só para você entender como que esse bloqueio educacional de que existe algo certo e o resto errado não funciona. E pega, por exemplo, dentro do âmbito de pesquisa, para você
ter algo, uma pesquisa científica, você precisa questionar o quê? Algo que já existe. Para questionar algo que já existe, você vai questionar algo que já é tido como certo. Ou seja, olha aí o paradoxo. Eu vou ter que questionar algo que já é certo para poder descobrir o que é certo dentro da linha de pesquisa que eu estou pesquisando. Olha como que é complexo, tudo por causa de bloqueio que é gerado no nosso sistema educacional e na nossa educação ao longo dos anos. E isso vai sendo levado para a vida. Aí eu te pergunto, imagina se quem inventou o avião parasse para pensar, existe o certo e errado. A resposta certa é, o homem pode se locomover através de carros. Eu não sei se, eu acredito, já vem as embarcações marítimas, né, navios e tal. Ou seja, o homem só pode se movimentar de um lugar para outro assim, se locomover assim. Como que o homem vai se locomover pelo ar? Não, se não existe é porque não existe. E se alguém tentar fazer isso é errado. E hoje nós vemos aí, os aviões são uma das formas mais seguras de transporte no mundo, ok? Então começa a visualizar dessa forma, que muitas das vezes para poder usar a criatividade, quebrar padrões, fazer algo novo, você vai ter que questionar algo já existente para poder não necessariamente falar que o que existe é errado, mas para poder descobrir uma nova forma de fazer algo, uma outra opção para se fazer algo como transporte, por exemplo. Os bloqueios mercadológicos, a própria palavra mercadológico já te faz imaginar que é algo ligado a quê? A mercado, a relação de trabalho. E quer um exemplo de bloqueio mercadológico dentro dos bloqueios que você já teve como exemplo? Que quando chega no mercado, você já está cheio de bloqueio que são de origens educacional. Como assim? Chega no serviço, você só acha que tem um jeito de fazer as coisas e não aceita que tem outro jeito. Aí chega no serviço, você aprendeu que alguém manda e alguém obedece. Geralmente você obedece. Aí como você não sempre tem que fazer só de um jeito, que só um jeito é certo, você não consegue questionar. Você não consegue propor novas formas de fazer algo. Exemplo, existe um processo que para fabricar esse telefone tem que fabricar peça por peça, literalmente, até juntar tudo. Você, com os bloqueios que você tem, exemplo, bloqueios oriundos da forma educacional de ver as coisas, você vai pensar o quê? É assim, pronto. Uma pessoa que quebra esse bloqueio, ela vai pensar com criatividade. Será que tem que ser feito peça por peça? Ou se a gente fizer do jeito assim, assim, assado, a gente vai adiantar o processo e vai conseguir fabricar muito mais celular com muito mais rapidez. Ou seja, bloqueios vão entrando em outras áreas da vida. Bloqueio educacional, bloqueio cerebral pode atrapalhar a sua vida dentro do mercado de trabalho. E dentro do próprio mercado de trabalho, existem bloqueios específicos, como por exemplo, vamos lá, o bloqueio que geralmente a gente tem com a segunda-feira. Todo mundo que trabalha reclama da segunda-feira. Enquanto você não trabalha, a segunda-feira é bênção, porque você está em casa, vai acordar a hora que quiser. Quando começa a trabalhar, a segunda-feira para muita gente vira uma desgraça, porque é o dia que você acorda cedo, que acabou o fim de semana, e até chegar a sexta vai demorar. Olha como que isso vira um bloqueio. Eu conheço gente que não faz nada diferente na segunda, que passa mal na segunda, que sabe que o dia não rende, que sempre é um dia ruim, por quê? Por causa de um bloqueio mercadológico, que a segunda é um dia ruim e a sexta é um dia bom. Então isso é só um exemplo para você entender como que os bloqueios vão só te afetando e um vai se somando ao outro. E para concluir, nós temos os bloqueios de tradição. Tradição dá para pensar bem, né? Quando a gente fala de tradição é algo que já é feito, é validado, né? Por exemplo, costumes. Costumes são coisas tradicionais, correto? Então vamos lá, vamos pegar um exemplo de tradição. Existe uma tradição, existe já aquilo que é feito pela sua avó, pelo seu pai, por todo mundo que você conhece, e isso se torna um bloqueio porque você acha que só pode ser feito dessa forma. Que é um exemplo de um bloqueio, entre aspas, só para dar um exemplo mesmo, que homem que veste rosa é gay, homem que veste rosa geralmente era zoado porque é gay, é moça, por causa de uma cor de roupa que usava. Embora hoje em dia não tenha isso e tal, mas olha para você ver. E tem muito homem que não usa rosa, ainda mais os homens mais velhos. Por quê? Porque eles viveram tanto isso que eles não conseguem nem, hoje em dia, vestir uma camisa rosa, colocar uma gravata rosa e, tipo, de boa, sabe? Então, só para você ver como que bloqueios de tradição podem influenciar. Outro tipo de bloqueio de tradição, numa família onde todo mundo sempre trabalhou fora para alguém, tendo patrão, se você um dia falar, vou empreender, você vai ver que você vai sofrer uma resistência. Por quê?
porque a sua família já traz uma tradição desse bloqueio. E às vezes você tem até ideias boas, poderia ser uma pessoa que se destacaria facilmente, mas você tem esse bloqueio. Não, eu não posso montar um negócio que eu sempre aprendi que eu tenho que trabalhar para outra pessoa, porque aí quem me paga férias, quem me dá tudo que eu preciso de benefício, me dá transporte, é a pessoa. Ou seja, se o negócio der errado, ela tem que me pagar mesmo assim, porque ela não pode deixar de me pagar. E se meu negócio der errado, eu fico sem dinheiro. Olha como que vira um bloqueio. Outro bloqueio de tradição. Tem família que só tem pessoas que fazem concurso. Eu já vi família que, tipo, o pai era juiz, o filho virou advogado, né, concursado, ou seja, dentro da mesma área do direito. Aí o filho do filho quis seguir um rumo totalmente diferente, de empreender. E quem faz concurso faz por quê? Por causa da segurança financeira. Sabe que o salário vai cair todo mês, aquela coisa, não vai ser demitido. E empreender é loucura, é montanha-russa. Ou seja, esse tipo de pessoa vai enfrentar uma dificuldade muito grande dentro dessa ideia, porque existe uma tradição na família. E pior, antes de conseguir tomar essa atitude, essa pessoa vai enfrentar um bloqueio que está ligado à tradição dentro de si mesma. Porque até ela conseguir romper isso e aceitar correr o risco, ela vai se desgastar muito até conseguir tirar esse bloqueio para depois lidar com os efeitos do bloqueio de tradição dentro da própria família, por exemplo. Então, para você ver, e dentro dos bloqueios de tradição, a gente vai ver que hoje em dia, por exemplo, existe muito do bloqueio religioso, que é um bloqueio que tem sido mais falado, que é um bloqueio criado dentro dessa ideia de tradições religiosas que criam um bloqueio em pessoas devido a costumes enraizados de conseguir professar a fé, de conseguir ir para outra igreja, de conseguir trabalhar com pessoas de outra igreja e coisas do tipo. Então, ou seja, olha como que um bloqueio vai levando a outro, que vai levando a outro, aí vira uma bola de neve e muitas das vezes você não sai do lugar e não consegue se superar porque você está vivendo esses bloqueios. Então, bora desbloquear.